Tô bem, então vamos iniciar falando um pouco sobre a diástase na gestação, né? Um assunto que preocupa muito as gestantes, eu percebo entre as minhas alunas e entre as gestantes que elas têm muito essa preocupação da diástase na gestação. Será que essa diástase vai aparecer? Será que vai ficar no pós-parto? Como será? E eu também vou falar um pouquinho dos exercícios indicados e contraindicados, né? Quais exercícios aí podem prejudicar de alguma forma essa gestante durante esse período gestacional e quais exercícios são os mais indicados. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto e sem esquecer aí de falar da diástase, o que causa diástase, o que a gente pode fazer para prevenir ela, o que a gente pode fazer para tratar ela depois, tá bom? A gente vai falar bastante sobre isso. Então, vamos lá. Primeiramente, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Só conhece de me acompanhar lá no Instagram. Eu sou a Juliana Cesso, sou especialista em exercício físico para gestante, preparação para o parto, pós-parto, em todo esse processo de recuperação da diástase, também fiz uma especialização para tudo que envolve a reorganização do corpo da mulher, recuperação da diástase, eu tenho aí de formação. Também sou especialista em LPF, que é a técnica Low Pressure Fitness, que é aquela técnica da barriga negativa. E já atuei também como doula e consultora de aleitamento materno. Então, eu atendia gestantes no Pilates e com treinos específicos, né, para elas realizarem na casa delas. Tinha o Mami Fit Zero Diástase, que foi um programa que eu desenvolvi pensando na reorganização do corpo dessa mulher no pós-parto. Eu atendia como doula e como consultora de aleitamento materno. Então, ficou muita coisa, né? Eu estava fazendo muita coisa e acabei me sobrecarregando. Aí eu precisei fazer algumas escolhas e eu decidi ficar só com as gestantes na parte de exercício, né? Focar bem nessa parte. E com o Mami Fit Zero Diástase, tá? E eu sou a proprietária da Clínica Juliana Cesso, que fica em Piracicaba. Então, vamos começar falando um pouquinho das alterações que ocorrem no corpo da mulher durante a gestação, tá? Então, são muitas alterações. A partir do momento que a mulher engravida, tem lá o positivo, o corpo dela já está passando por muitas alterações físicas, hormonais, emocionais. Então, esse corpo, agora, o principal objetivo dele é gerar o bebê. Então, tem hormônio que vai subir, tem hormônio que vai descer, né? O corpo vai começar a se modificar aí por conta de gerar esse bebê, a barriga vai crescer, vai aumentar o peso, vai mudar o centro de gravidade, então a mulher ela acaba que fica mais desequilibrada, né? Perde o equilíbrio com facilidade, tem mais risco de queda, tem o aumento do volume sanguíneo, da frequência cardíaca, tem alterações respiratórias, então por isso que a gestante tem uma dificuldade maior, né? De respirar, fica cansada com facilidade, tem lá os problemas respiratórios, né? Ataca mais a rinite, a sinusite, aumenta a secreção. Então, são muitas alterações no corpo todo dessa mulher. Inclusive, nós temos aquele hormônio, né? Que é a relaxina. Esse hormônio, ele relaxa tudo no corpo da mulher. Relaxa músculo, tendão, ligamento, deixando essa gestante propícia a torções, aos próprios desequilíbrios, tá? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração na hora de realizar um exercício, tá bom? Então, olha quanta alteração aí está acontecendo. E o crescimento da barriga, sobrecarga de abdômen, da musculatura do abdômen, sobrecarga no assoalho pélvico, músculos posturais, músculos respiratórios. Então, é um outro corpo aí. Eu sempre falo para minhas alunas que elas são uma pessoa antes de engravidar, outra gestando, e a outra no pós-parto, tá? Então, muitas alterações que a gente precisa, sim, levar em consideração, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Então, vamos lá. Primeiras orientações quando você engravida. Então, lá engravidou, tem o positivo, e agora? O que eu faço, né? Primeira coisa, marcar a consulta com o obstetra, para ele avaliar você, pedir todos os exames necessários, pedir um ultrassom, para ver como está o início dessa gestação, como está o colo do útero, o desenvolvimento do bebê, tá? Então, você vai passar por uma avaliação para depois você iniciar com exercício. Se você já fazia exercício antes,
Eu, como sendo a que trabalha com essa parte do exercício, eu sempre oriento a mulher a primeiro para um pouquinho que estava fazendo, procura o médico, faz toda uma avaliação e ele liberando retorna para a prática de exercício específico. Então, lá, passo 2, procurar uma profissional especializada, tá? É importante porque essa profissional, ela estuda fisiologia gestacional, todas as alterações que estão acontecendo no corpo dessa gestante durante todo o período gestacional. E ela vai saber adaptar e escolher os melhores exercícios para não gerar sobrecarga no seu corpo, para que você não tenha compensações, lesões, tá? Para que não apareça lá no pós-parto. Então, esse profissional, ele é focado no estudo da gestante, então ele vai saber trabalhar melhor aí com vocês durante todo esse período, tá? E também a modalidade, ela é importante. Eu sei que é muito desafiador parar de fazer o que fazia antes, né? Dependendo do que você faz, para passar por esse período gestacional e depois lá na frente voltar. Eu sei que é muito desafiador, mas a gente vai falar melhor sobre isso um pouquinho lá na frente, tá? E eu explico melhor para vocês um pouquinho de cada exercício, vocês vão entender melhor. Então, primeiro passo, consulta o seu obstetra. Segundo passo, procura uma especialista. Terceiro passo, escolha uma modalidade que você goste, mas ao mesmo tempo que seja passível de adaptação, que a gente consiga adaptar os exercícios para o momento que você está vivendo agora, que é a gestação, tá bom? Será que eu posso continuar fazendo os mesmos exercícios que fazia antes de engravidar? Será mesmo? Que é o que mais a gente ouve. Hoje, as gestantes estão com uma consciência um pouquinho diferente, até por conta de informação, que elas buscam bastante informação, tá? Mas muitas têm dúvidas em relação a isso, porque a maioria dos profissionais, enfim, a maioria do que a gente escuta pode continuar fazendo o que fazia antes, é só reduzir o peso e tá tudo certo. Eu coloquei uma fotinho aí, minha de antes de engravidar, um pouquinho antes, e a minha de 9 meses, né? Então, olha só, como a gente não pode pensar que é o mesmo corpo, né? Então, não dá para a gente fazer o que fazia antes sem pensar em todas essas alterações que estão acontecendo no nosso corpo. Então, olha lá, como muda, né? A barriga cresce, gera toda uma fragilidade, um monte de hormônio aí, hormônio que adora acumular gordura, hormônio que não vai deixar você ganhar massa magra. Então, a gente tem que pensar em todas essas alterações. Olha a imagem no meio das minhas duas fotos, né? Então, aqui um corpo, né, não gestante. E olha do lado como modifica, começando lá de cima, ó, o pulmão, ele é modificado, ele é empurrado para cima, o diafragma, os órgãos, o estômago, olha a bexiga lá, por isso que a gente tem no final muita vontade de ir no banheiro, né? Porque o bebê tá lá pesando na bexiga, ela diminui o espaço dela, diminui o espaço de armazenamento de urina. Então, olha só como o corpo todo ele é modificado, ele é alterado para gerar o bebê. Então, a gente não pode continuar pensando que a gente pode continuar fazendo qualquer exercício, o exercício que fazia antes, qualquer modalidade que fazia antes de engravidar, tá? A gente tem que levar em conta todas essas alterações para prevenir aí desconfortos, para que lá no pós-parto você não colha aí, né? Você não colha os frutos que você plantou lá na gestação, em relação à sua estrutura, a diástase, hérnias, escapes de urina, dores nas costas, má postura, tá? Então, olha só como esse corpo se modifica. Então, a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente quando engravida. Fiquem tranquilas, lá no pós-parto, depois da recuperação do corpo, vocês vão poder fazer o que fazia antes, até com mais qualidade aí, tá bom? Mas enquanto isso, no processo aí de gestacional, nesse período da gestação, a gente precisa sim parar de pensar que dá para fazer tudo o que fazia antes, tá? É um outro corpo, é uma outra fisiologia. Então, vamos falar um pouquinho da diástase abdominal. Então, na gestação, diástase abdominal na gestação. Então, o que causa essa diástase, como prevenir ela, se a gente consegue aí prevenir essa diástase, tá? Então, a diástase, no geral, ela é o afastamento de um músculo e do outro. Então, igualzinho tá na imagem aí. Então, nós temos os nossos músculos do reto abdominal
E esses músculos, eles são afastados durante a gestação, tá? A diástase se resume à largura de um músculo do outro. É isso, tá? Além da diástase, a gente precisa levar em consideração outros fatores, função muscular, função de linha alba, alteração do corpo todo. Mas na gestação, esse músculo se afasta um do outro. E precisa acontecer a diástase na gestação, tá? A causa dela é o crescimento da barriga, o crescimento do bebê, tá? Tem também toda uma alteração hormonal. Então, essa diástase e todas as alterações que acontecem no seu corpo durante a gestação, essas alterações precisam acontecer para que seja gerado um bebê aí. Então, a gente não pode fazer de tudo para não alterar nada. Não, a gente tem que respeitar todas essas alterações e prevenir uma alteração além do que a gente espera, tá? Uma sobrecarga além do que a gente espera, que pode aí gerar uma lesão, um desconforto muito ruim, tá? Então, o que é afastamento de um músculo do outro? A causa, a própria gestação. Agora, o que a gente tem que pensar? Nós temos a diástase fisiológica, que é a que acontece por conta do crescimento da barriga, por conta do processo gestacional. E nós temos a diástase patológica, nós temos fragilidade de linha alba, fragilidade muscular. E essa fragilidade toda pode vir de antes de engravidar, de alguns exercícios que você fazia antes, de uma questão genética, de como estava essa musculatura antes. Se você tem uma hipermobilidade, já uma fragilidade no colágeno, se você se você já foi obeso, tá? Então, são vários fatores que podem interferir no tamanho dessa diástase, no tamanho desse comprometimento na gestação, tá? Então, essa diástase, vamos deixar claro, todas as gestantes têm diástase, e essa diástase precisa acontecer por conta de todas as alterações que estão acontecendo no corpo dessa mulher. Tá bom? O que a gente quer, né? Como prevenir essa diástase patológica, essa sobrecarga muito grande, esse comprometimento muito grande aí na gestação, tá? A gente pode prevenir já antes de engravidar, realizando uns exercícios específicos que trabalhem essa musculatura da forma correta, que não são os abdominais. A gente consegue trabalhar com exercícios respiratórios, posturais, de ativação correta do abdômen, além de outros exercícios, tá? Na gestação, o que a gente pode fazer para prevenir que abra muito, que gere muita sobrecarga nessa estrutura, tanto abdômen quanto assoalho pélvico, tá? Eles estão interligados. A gente, primeira coisa, trabalhar com exercícios respiratórios, uma boa postura, ativar o abdômen, qualquer exercício que vocês forem realizar, eu vou mostrar para vocês como ativar o abdômen aqui da forma correta. É a base para vocês praticarem qualquer outro exercício. Evitar exercícios de impacto com muita sobrecarga, que a gente vai falar lá na frente, tá? Evitar qualquer exercício, qualquer movimento que vocês façam e não consigam manter esse abdômen ativado. Isso é muito importante também, tá? Fez qualquer força, projetou a barriga para frente, levantou uma lombada lá no meio da barriga, é uma situação, é um exercício que vai forçar essa estrutura e que pode agravar essa diástase mais do que a gente espera durante o período gestacional, tá? Então, resumindo, diástase é o afastamento de um músculo do outro, precisa acontecer durante a gestação. O que causa é multifatorial, mas na gestação, por conta do tamanho do crescimento do bebê, do crescimento da barriga. E como prevenir? Uma boa postura no dia a dia, né? Sem ficar toda jogada lá. Eu falo para minhas alunas que a gente tem um diamante aqui no peito, a gente precisa manter esse diamante aqui em cima e segurar o bebê dentro da barriga. Se você está com a barriga solta, toda caída, é como se você estivesse jogando o bebê no chão. Então, mantenha o alinhamento e segura o bebê lá dentro da barriga. A postura do dia a dia já ajuda muito a prevenir a diástase patológica, o comprometimento muito grande. Evitar exercícios que gerem muita sobrecarga, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e qualquer movimento, qualquer exercício que você não consiga manter o seu abdômen ativado, que ele estufe, que ele levante uma lombada no meio da barriga. Como fazer essa ativação do abdômen, que eu falei para vocês, que é a base para a gente praticar qualquer exercício, seja no pilates, na musculação,
no funcional, qualquer modalidade, a gente precisa aprender a ativar esse abdômen da forma correta. E sim, tem uma forma correta de ativar o abdômen, porque se a gente ativa o abdômen estufando ele, ou fazendo, né, essa força, como se fosse força de fazer cocô, a gente vai acabar forçando cada vez mais essa musculatura, sobrecarregando e piorando tudo isso, tá? Além de poder gerar aí os desconfortos que eu já relatei, que são as hérnias, os escapes de urina, as dores nas costas, tá? Toda essa compensação. Então, olha que legal, essa foto é de uma aluna minha, a barriga relaxada e a barriga ativada. Olha só que legal, que diferença. Então, uma simples ativação realizada aí durante os exercícios já ajuda muito a fazer a manutenção dessa musculatura, a fazer a manutenção da postura, porque lembra que a gente não pode fazer de tudo para não alterar o nosso corpo. A gente precisa respeitar as alterações e fazer de tudo para minimizar essas alterações, para que elas não excedam, tá? E não gerem os desconfortos e as lesões, tá? Então, agora aqui, vou compartilhar com vocês. Ótimo. Então, olhem lá. Essa aqui é uma aluna minha. Ela vai ativar o abdômen da forma correta, tá? Olha, o comando meu é inspirar, abrir as costelas e estufar a barriga. Solta o ar, mantendo o diamante e ativando o abdômen. Percebam que ela não faz esse movimento de força, né? Normalmente, movimento de abdominal. Olha que legal. E exala, mantém o espaço do bebê e vai abraçando ele com a barriga. Inspira. E exala, ativando o abdômen. Vocês viram que legal que é a ativação do abdômen? É um pouquinho desafiador. É um pouquinho desafiador no início aprender, né, toda essa coordenação, mas depois que consegue fazer, aplique em todos os exercícios, isso fica automático. Então, é super importante vocês conseguirem fazer essa ativação da forma correta e aplicar em qualquer exercício que vocês forem realizar. Porque aí vocês vão conseguir fazer com que essa musculatura sustente bebê, órgãos dentro da barriga quando vocês fazem alguma força. Fez qualquer força, esse abdômen precisa ativar e a gente consegue aí melhorar muita coisa em relação de postura, de manutenção da musculatura do abdômen, de assoalho pélvico, melhorando também a recuperação lá do pós-parto, tá? A gente já deixa aí essa musculatura mais firme, uma memória muscular para que no pós-parto essa recuperação seja mais rápida, tá? E mais eficiente. Então, quais são os exercícios contraindicados, né? Vamos falar um pouquinho sobre os exercícios contraindicados. Eu coloquei aqui alguns exercícios, mas só alguns exemplos, tá? Gerais. Mas tem vários outros exercícios que eu deixaria de lado aí durante o período gestacional, adaptaria eles para depois lá no pós-parto, na recuperação do pós-parto, vocês retornarem, tá? Então, eu vou explicar o porquê de cada exercício, tá bom? Então, o primeiro que eu coloquei aqui é a corrida. A corrida. Por que corrida não é indicado durante a gestação? E é uma coisa que acontece com frequência, né? Eu já corria antes, não tem por que eu não continuar correndo. Mas lembra que o corpo de vocês, de antes de engravidar, é um, na gestação é outro. É uma outra fisiologia, são alterações acontecendo e tem um bebê na barriga ainda. Mais diferente que isso não tem, né? Antes de engravidar, não tinha todas as alterações, não tinha o bebê na barriga. Engravidou, tem toda essa transformação aí no corpo acontecendo e o bebê, uma sobrecarga lá dentro do seu corpo, tá? Então, lembra que a gente precisa levar em consideração todas essas alterações que estão acontecendo. A corrida é um exercício, por mais que você já esteja acostumado a fazer, é um exercício que gera muita sobrecarga em assoalho pélvico, em abdômen, tem o impacto nas articulações. Lembra que nós temos o hormônio da relaxina, a relaxina, que relaxa os nossos músculos, relaxa os nossos tendões e ligamentos. Então, é uma sobrecarga muito grande no corpo todo, nas articulações, no assoalho pélvico, na musculatura do abdômen, na sua coluna, que está sofrendo já sobrecarga, que já está com uma curvatura diferente, né? Já saiu lá do fisiológico. Então, é uma sobrecarga que a gente não precisa ter durante a gestação.
Aí eu também escuto, mas eu corri minha gestação inteira e não aconteceu nada comigo. A conta chega, gente. Coloquem isso na cabeça de vocês. A conta chega. O que a gente faz hoje, a gente colhe lá na frente. Pode ser que não aconteça nada na gestação mesmo, e a gente espera que não. Mas no pós-parto, é uma pessoa que vai ter uma incontinência urinária, que pode ter queda de prolapso, que é quando bexiga e o útero cai no canal vaginal, dores nas costas, diástase, rompimento de hérnias, má postura. Então, é uma pessoa que bem provável que tenha, sim, esses desconfortos, tá? Então, a corrida, ela gera muita sobrecarga, além do risco de entorse, de tornozelo, de joelho, é o impacto lá na articulação do quadril, que também pode ter aí um deslocamento. Então, não precisa, tá? A gente pode fazer aí exercício aeróbico. E mesmo porque a gestante, no geral, tá? Cada um, mas no geral, não pode passar de 140 batimentos por minuto, tá? Os BPMs lá, não pode passar de 140. Então, não tem por que aí querer correr para manter o condicionamento, porque o corpo não está mais trabalhando para isso, ele está trabalhando para gerar o bebê. Então, a gente consegue trabalhar o aeróbico aí, né, a capacidade cardiorrespiratória, com outros exercícios, sem gerar sobrecarga, tanto no corpo quanto em cardio, tá bom? Então, não. Esse outro exercício aqui, nossa, eu vejo muito pessoas prescrevendo para gestante. Perdigueiro chama, né? Perdigueiro, acho que chama esse exercício aqui. O que acontece nesse exercício? Qual é o objetivo dele quando eu vejo, né? Qual é o objetivo de prescrever isso para gestante? Trabalhar músculos das costas, né? Então, pensem assim, olhe bem a postura dela. Primeiro ponto, a barriga dela totalmente relaxada, pesando lá no chão, trazendo a lombar dela junto. Olha como fica mais curvada a lombar ainda. Gera sobrecarga em linha alba, favorece o aumento da diástase, da fragilidade muscular, de rompimento de hérnia, dores nas costas, pinçamentos, tá? Outro detalhe, ela está sobre o punho, uma sobrecarga grande sobre o punho. Relaxina corre o risco de torcer esse punho, tá? Risco de lesão, além do equilíbrio que está comprometido. Não tem por que treinar equilíbrio durante a gestação. O centro de gravidade está alterado, o equilíbrio está comprometido, né? Não tem como a gente ganhar equilíbrio na gestação. O corpo está se modificando. Então, também esse exercício, além de correr o risco de torção, tem o risco de queda, né? Se der uma falseada nesse punho, ela pode cair e se machucar. Então, não tem por que fazer esse exercício durante a gestação com o objetivo de trabalhar costas. A gente consegue trabalhar com vários exercícios, sem colocar a gestante em risco aí, tá bom? Esse outro exercício aqui, eu nem vou contar que sou eu fazendo esse exercício aqui, porque eu já previa que eu ia falar que ele não é legal. Olha só a sobrecarga na minha lombar, como ela está curvada. Esse alongamento, então, qualquer alongamento além da amplitude nossa, de cada um, gera muita sobrecarga. Esse exercício normalmente também a gente faz deitando na bola, tá? É um exercício que gera muita sobrecarga na musculatura do abdômen, na linha alba, gera muita sobrecarga mesmo, podendo aí gerar um aumento da diástase, tensão lá nas costas, tá? Além de que eu estou suspensa, risco de queda. Quem disse que meus braços estão tão fortes como eram antes? Quem diz aí que o meu corpo está respondendo da mesma forma que respondia antes? Lembra que é um outro corpo? São outras alterações aí, são muitas alterações acontecendo. Então, eu poderia sim ter escorregado as minhas mãos daí, porque a minha força é comprometida, ter caído e me machucado feio. Então, qualquer exercício em suspensão é contraindicado na gestação por conta de risco de queda. Lembre que nós não temos a mesma noção, percepção, a mesma força, o mesmo equilíbrio de antes de engravidar, certo? E o outro exercício aqui de baixo, que a pessoa está em pé. Aqui tem vários detalhes. O primeiro é o equilíbrio, né? Lembra que o equilíbrio está comprometido, o risco de dela cair aí é super grande. Risco de queda eminente aí. Ela pode cair e se machucar feio. Outra coisa, eu não sei até quanto ela vai aí com essa perna alongando, mas o alongamento em excesso, com muita amplitude, ele pode sim gerar lesão nas articulações também, tendões, ligamentos, tá? Lembra da relaxina, ela tá relaxando tudo. Se você vai além da sua amplitude aí que você consegue,
você pode se machucar. E a gente não tem o objetivo de ganhar flexibilidade, aumentar a nossa flexibilidade durante a gestação, tá? Então, esse também é outro ponto que a gente precisa pensar antes de realizar um exercício. Então, qualquer exercício que tenha amplitudes grandes de movimento e coloquem essa gestante em equilíbrio, né? Para equilibrar. Pode ter risco, sim. Esse da bola aqui, eu coloquei para como se fosse uma pessoa, uma gestante fazendo abdominal, ou até deitando assim na bola, né? Que nem eu falei lá em cima, deita na bola, alonga lá atrás, gera sobrecarga na musculatura do abdômen. Qualquer abdominal, seja abdominal tradicional, abdominal lateral, pranchas, qualquer exercícios dos abdominais aí tradicionais são contraindicados durante a gestação. Por quê? Nós temos o objetivo de fortalecer o nosso abdômen está esticando, está alongando aí por conta do crescimento, está sofrendo bastante sobrecarga. Não tem por que a gente colocar mais sobrecarga nessa musculatura, tá? E a gente consegue trabalhar com muita eficiência com aqueles exercícios respiratórios e posturais, aquele exercício de ativação do abdômen que eu mostrei para vocês, tá? Então, a gente consegue trabalhar com muita mais eficiência. Nós não temos o objetivo de fortalecer o nosso abdômen com exercícios abdominais, eles vão gerar muita sobrecarga, não só no abdômen, no assoalho pélvico, músculos das costas também. Exercício na bola deitado também tem risco de queda. Lembra que o equilíbrio de vocês não está mais o mesmo. Então, também tem risco de queda aí, tá? Outro exercício aqui, esse é polêmico. Nossa, esse eu vejo muitas postagens. Muitas. O que acontece com o exercício? O agachamento, né? Então, eu vejo muitas postagens assim. Ai, porque agachamento a gestante tem que fazer, porque ela senta para ir no banheiro, porque ela tem que agachar e lá. E sempre postam falando isso e o exercício, o agachamento com a barra nas costas. Vamos lá. O problema não é o agachamento. Realmente, o agachamento ele é fisiológico, ele é funcional. A gente precisa agachar em vários momentos do dia, agachar para sentar, agachar, né? Para pegar alguma coisa no chão. Então, é um exercício funcional. A gente precisa agachar. E ainda a gente agacha pouco, né? Por isso que o nosso quadril aí, às vezes, não, a gente fica com muita dor, muito desconforto. O problema desse exercício é a barra nas costas. Não é o agachamento, tá? Porque o agachamento, se ele for bem feito, super bem-vindo. Até na preparação para o parto, a gente faz agachamento lá no chão, anda agachada. Então, a gente já vai preparando esse corpo para essa preparação do parto aí, tá? Porque o seu corpo, ele vai trabalhar para o parto normal, independente se fizer cesárea, não tem problema, mas o seu corpo, ele quer trabalhar para o parto normal. Então, agachamentos super bem-vindos, realizado da forma correta, mantendo uma ativação do abdômen, super. O problema é o peso acima da linha da cabeça e a barra nas costas. Não tem porquê gestante fazer exercício com carga nas costas, carga acima da cabeça. Por quê? Lembra que é um corpo que está passando por muitas alterações? Lembra que o abdômen, o assoalho pélvico, os músculos das costas não fazem mais a função que fazia antes de engravidar? Então, é um corpo que está fragilizado. Quando a gente coloca a barra nas costas, automaticamente vocês jogam as costas para trás. O abdômen não está fazendo o papel dele como antes. Então, gera uma sobrecarga no abdômen, gera uma sobrecarga nas costas, além de risco de lesão também. Então, é uma sobrecarga que não precisa, tá? A gente pode fazer agachamento sem problema, com pezinho na mão, sem peso, tá? Mas barra nas costas, acima da linha da cabeça, é muita sobrecarga nessa estrutura. Risco de lesão e não tem por que fazer durante o período gestacional, tá? Lembra que o objetivo do seu corpo é gerar o bebê. A gente vai ajudar ele em todo esse processo, tá? Não ajudar a sobrecarregar mais ainda, a colocar mais carga, a fazer com que ele fique mais frágil e que aí sofra alguns desconfortos, tá? Quero deixar claro para vocês que não é para ter medo de fazer exercício. Os exercícios, eles são super bem-vindos, tá? Então, não tenha medo de fazer, porque daí tem gestante que fala, ai, meu Deus, não tenho medo de fazer qualquer exercício. Não tenham medo. Lembrem, procure um profissional especializado e respeitem esse processo que vocês estão passando, que é a gestação.
esse período ele vai passar. Aí vocês vão ter o pós-parto, que é a terceira mudança no corpo de vocês. Então, vocês, antes de engravidar, tem um corpo, uma fisiologia. Na gestação é outro corpo, outra fisiologia. E no pós-parto é um outro corpo e outra fisiologia. Também tem exercícios específicos para recuperar o corpo, para reorganizar ele, para depois vocês voltarem a fazer o que fazia antes. Tá? Então, a gente precisa pensar em todo esse período e até no pós-parto, para depois voltar a fazer o que fazia antes e sem ter os desconfortos, tá? Então, não tenha medo de realizar os exercícios, procurem sim uma modalidade e um profissional que consiga fazer as adaptações, que conheça dessas alterações, porque a gente precisa pensar, antes de fazer qualquer exercício, a gente precisa pensar o porquê e o para que você vai fazer aquele exercício. Né? Qual é o objetivo de você fazer aquele movimento ou aquela modalidade durante a gestação, que é o momento que o seu corpo está voltado para gerar o bebê, tá? Aqui eu coloquei, então, alguns exercícios que são indicados, né? Que eu coloquei um geral, olha como é mais leve, né? Então, pode um pilates? Pode um pilates, pode uma hidro, uma musculação, um funcional, né? Um yoga, o aeróbico, pode, desde que os exercícios dessa modalidade sejam adaptados. Por isso que eu sempre reforço, procurem um profissional especialista, porque ele estuda as alterações que estão acontecendo, ele consegue pensar e analisar se aquele exercício vai prejudicar a gestante ou não. E também nós temos particularidades, algumas gestantes suportam mais aí, né, um exercício do que outras, então a gente precisa, sim, pensar em todas essas adaptações, tá? Um exemplo, quando você vai procurar um obstetra, quando você engravida, qual médico que você procura? Um obstetra. Nenhuma gestante procura um cardiologista para fazer um acompanhamento, a não ser que tenha uma questão aí particular. Então, a gente sempre procura os especialistas para tratar alguma coisa, né, que acontece. Então, ai, meu estômago lá tá com algum problema, gastro, nossa, tô com alergia, alergista. Então, a gente sempre procura um profissional especializado, porque ele vai conseguir ajudar com muito mais qualidade vocês nesse período,